Hoje o nosso tema é fascinante e libertador: imunidade energética. Imunidade vem do latim immunitas, que significa proteção contra doenças infecciosas, enfim. Mas hoje nós estamos tratando das doenças da alma. Como a imunidade energética ou uma alta imunidade pode fortalecer a nossa vida, nos protegendo de muitos percalços no nosso dia a dia. É sobre isso que eu vou falar com a Alexia Cambraia Soares, que é uma profissional da área de saúde e trabalha com terapias naturais. Tudo bem, Alexia? Tudo ótimo, Eunice. É um prazer estar aqui hoje com você no programa. Dentro da medicina, fala-se sobre a imunidade natural e a imunidade adaptativa. A natural é aquela que nós trazemos conosco desde o nosso nascimento. Isso também funciona a nível energético. E a imunidade adaptativa, que é aquela criada a partir da experiência. Então, quando eu entro em contato com uma pessoa negativa e eu fico muito mal, ou quando eu entro num baixo astral, numa energia de crítica e fico para baixo, e eu aplico uma das ferramentas que a nossa amiga vai compartilhar conosco, e eu vejo que aquilo tem um resultado, eu crio uma memória. Então, toda vez que eu sentir que no campo tem interferências, energia intrusa, eu já tenho uma memória e automaticamente os meus anjos, os meus guias, os mestres vão me apoiar naquele momento. O que vem a ser imunidade energética? Então, na verdade, nós somos seres humanos muito complexos, né? Feitos de energia em todos os níveis, corpo físico, etérico, mental e emocional. Então, quando a gente pensa em imunidade energética, é necessário entender que nós somos energia. Então, nós estamos o tempo todo absorvendo ou perdendo energia. Então, imunidade energética tem a ver muito com o nosso equilíbrio, né? Quando a pessoa está em harmonia, ela está imunizada, vamos dizer assim. De que forma nós perdemos energia ou de que forma nós nos transformamos num dependente da energia dos outros? Poderia se chamar também um parasita energético, né? De que forma isso acontece? Então, existe um Fiat muito conhecido, né, que é a harmonia do meu verdadeiro ser, é a minha maior proteção, e eu diria que isso para mim é algo sagrado. Eu penso nessa frase todos os dias, porque na medida em que nós estamos harmonizados, nós estamos com essa proteção automática. Então, como que nós perdemos energia? Na medida em que nós temos pensamentos negativos, né, a mente está com uma atividade, né, muito forte, nós temos pensamentos repetitivos, de preocupações, de conflitos, isso é uma porta aberta de perda energética. E quando você fala assim, muitos pensamentos, me vem muito essa questão que tem sido falada ultimamente, né? Onde você coloca a sua atenção, para lá vai a sua energia. Essa é uma máxima dos tempos atuais. Perfeitamente, exatamente. Então é necessário, né, aquela máxima do Mestre Jesus, orai e vigiai, estar atento o tempo todo e estar observando como que é o meu processo de pensamento no dia a dia. Será que eu tendo a pensar coisas negativas ou eu estou vibrando de forma altruísta, né? Isso é um exercício muito importante de se fazer no dia a dia. Nós temos de 40 a 60 mil pensamentos por dia. E qual é a qualidade dos seus pensamentos? A maior parte do tempo do seu dia, das suas 24 horas, porque mesmo dormindo nós estamos pensando. Só que dormindo nós pensamos de forma inconsciente, não é verdade? Nós não tomamos consciência dos nossos sonhos na maioria das vezes. Então nós estamos muitas vezes gastando a nossa energia, colocando a nossa atenção num foco negativo. Como que uma pessoa se transforma num parasita ou num vampiro energético? Então, como nós falamos, né, é muito importante que nós consigamos manter um quantum energético na nossa vida. E quando nós estamos tendo pensamentos negativos, sentimentos tóxicos não trabalhados, quando nós temos projetos inacabados, ideias fixas com algo que nós não terminamos nunca, né? Todo esse tipo de situação. Bagunça, né? Confusão, coisas velhas, tudo isso contribui para a perda de energia? Exatamente, acúmulo, né, de objetos antigos que não tem uso nenhum, que a gente vai mantendo em casa, tudo isso gera uma perda energética muito significativa. Então é importante lidar com tudo isso para
criar essa imunidade que nós estamos falando, né? Relacionamentos também não terminados ou não concluídos, ou pendências emocionais também é foco de uma grande perda de energia? Com certeza, tudo aquilo que, né, não ficou bem resolvido dentro de nós, como você acabou de colocar, rouba a nossa atenção, e unidade de atenção se traduz em energia, então realmente são coisas que a gente precisa considerar. Quando eu estava ouvindo você aqui, eu fiquei pensando na quantidade de pensamentos, lixo, né, que cada um de nós temos, e ultimamente nós ouvimos falar muito sobre o Ho Oponopono, que é essa técnica maravilhosa, né, de limpeza de memórias, né? Eu sempre associo a limpeza do nosso lixão pessoal, né, que nós podemos utilizar algumas ferramentas para limpar essas memórias. Imagine, né, que nós já recebemos um computador com alguns programas instalados. O chip do papai, o chip via mamãe, né, que veio da mamãe, com todas as informações a respeito da nossa família. E muitas vezes essas memórias eclodem e nós não sabemos o que fazer com elas. Você acredita que, na sua experiência, que essas memórias, por exemplo, uma criança ferida, alguém que perdeu a mãe muito cedo, ou alguém que não sabe lidar com perdas, digamos assim, né, pode se transformar num parasita ou num vampiro energético? Com certeza, todos os tipos de situações, traumas, né? Aí a gente está falando dessa vida, mas podemos ir até além e dizer desta vida ou de outras que estejam no nosso registro, né? Na nossa energia, podem vir a ser ativadas em determinadas situações e fazer com que nós sintamos carência, enfim, falta de energia, e isso faça com que nós nos tornemos um próprio vampiro naquele momento. Dá um exemplo assim de um vampirinho que a gente gosta muito, porque lendo sobre o assunto, né, diz que os vampiros estão bem pertinho de nós e na maioria das vezes são pessoas que nós amamos, às vezes até dormimos com elas, né? Então, dá um exemplo típico aí de um vampiro ou de um parasita ou uma pessoa que não está conseguindo se conectar com a fonte dentro de si e se transforma num parasita ou num sugador de energia. Que exemplo você daria? Ou que exemplos você daria? Na verdade, né, os vampiros eles têm vários disfarces. Se a gente for pensar, o vampiro pode vir naquela forma do coitadinho, aquela pessoa que é sempre a vítima, né? Sempre ela se sente injustiçada porque nada funciona para mim, coitadinho de mim. Essa pessoa nós temos que observar muito de perto, porque ao estar num ambiente com uma pessoa assim, nós vamos, se não estivermos, né, no nosso centro, na nossa harmonia, nós vamos fatalmente estar doando muita energia para ela. Esse é um exemplo. Tem também aquele que é o piadista, que está sempre contando piada, né? Ou aquele que é o centro das atenções, que tem que falar o tempo todo, não tem a escuta do outro. Então, todos esses perfis são pessoas aí que podem estar sugando a nossa energia. A pessoa que está sempre reclamando, né? Nada está bom. No que ela está reclamando, ela está bebendo a energia através da atenção que as pessoas dão a ela. E o que nós devemos fazer, ou que está ao nosso alcance, ou quando eu identifico que eu estou ou sendo um vampiro? Você acredita que nós também possamos ser um vampiro? Com certeza absoluta. Isso é talvez um fato não de conhecimento genérico, porque nós tendemos a dizer, aquela pessoa é um vampiro, achar que o vampiro sempre está fora, né? Mas na verdade é uma coisa interessante de se observar que nós nos transformamos em vampiros também, da mesma forma como nós observamos a vítima no outro, quando nós nos colocamos nesse papel de vítima, nós também nos transformamos em um verdadeiro vampiro. Esse é um grande desafio, né? Porque normalmente, como nós projetamos o que está dentro de nós, no mundo à nossa volta, e as pessoas são nossos espelhos, normalmente nós tendemos a achar que o problema está no outro, e às vezes o outro, e como no Ho Oponopono, no ensinamento do Dr. Hugh Lane, nós aprendemos que o outro é sempre um espelho. Então, toda vez que nós identificarmos um vampiro, é muito importante que nós coloquemos a carapuça na nossa cabeça e observemos se isso não é uma projeção nossa, se não é um reflexo nosso. Não é verdade? Com certeza. Como criar anticorpos energéticos? Bem, existem, na verdade, várias ferramentas, né, para que a gente possa criar os anticorpos energéticos. Uma das ferramentas seria a prática de decretos, que são afirmações.
a gente percebe que essa movimentação da mente, né, causa distúrbios em vários níveis. Então, quando nós fazemos afirmações, nós falamos de decretos, mas é uma forma de afirmações positivas, nós conseguimos reverter esse fluxo da negatividade dos pensamentos insistentes na nossa mente. Então, eu recomendaria muito essa ferramenta, que é uma ferramenta fácil, qualquer pessoa pode aplicar, o que acontece é que os decretos, é como se nós tivéssemos o poder de transformar algo através dessa prática do decreto. Como se tivéssemos, não. Nós temos esse poder. Exatamente. Eu digo como se tivéssemos, porque, né, na verdade, quem costuma fazer o decreto é uma autoridade. Então, nós devemos olhar para a nossa própria energia como nós somos deuses e deusas em ação, em potencial. Então, na medida em que eu estou captando, né, energias do ambiente, captando pensamentos negativos dos outros ou tendo os meus próprios que estão emergindo, e eu me conscientizo disso e determino que vou fazer afirmações positivas, eu estou criando um verdadeiro antídoto contra essa energia negativa que estava me dominando até então. Uma outra ferramenta que eu gostaria que você falasse um pouquinho é sobre os mantras. O que significa mantra? E como que eles atuam na nossa vida e como que eles podem deter ou transmutar ou transformar esse fluxo de energia negativa. Porque a sensação que eu tenho às vezes é como se assim explodisse uma panela de pressão ou a panela de pressão estivesse girando numa alta frequência e os pensamentos negativos surgem do nada. Às vezes eu falei, meu Deus, de onde é que vem isso? Só pode vir do meu lixão ou do lixão coletivo que eu deixei a porta aberta, não é? Como que os mantras podem nos ajudar nesse sentido, Alexia? Exatamente, os mantras também são ferramentas poderosíssimas, né? Mantra, a palavra mantra significa man é mente, tra é instrumento. Então é um instrumento que nos auxilia nesse processo de dominar os pensamentos, a mente ativa. Então os mantras são uma outra forma, né, diferente dos decretos, no sentido de que são frases que têm um significado especial, então você pode escolher um tipo de mantra para uma determinada situação que você queira materializar ou transmutar, e você vai repetir aquilo de uma forma harmônica, né, de uma forma cantada. Geralmente os mantras têm essa entoação cantada, e isso nos ajuda a chegar numa serenidade mental, que seria o objetivo final. Como você falou, cantado deve ser porque quem canta reza duas vezes, né? E que através da música nós atingimos o mais rapidamente possível a nota tonal de harmonia, porque quando nós falamos em cura, em saúde, conforme a Alexia colocou numa das primeiras falas dela, é estar em harmonia, em paz consigo mesmo. E agora nós podemos dar umas dicas para vocês de alguns mantras. Eu adoro Om Tare Tu Tare Ture Soha. Qual que você mais usa? Eu gosto muito de falar eu sou a ressurreição e a vida. Os mantras não necessariamente têm que ser em sânscrito ou palavras muito difíceis, né? Então, eu gosto muito, eu sou aquele que eu sou. Então, nós reafirmamos o poder da energia divina em nós ao falar essas palavras, né, sagradas. Você pode também criar o seu próprio mantra, né? Vamos dizer, eu sou alegre, eu sou feliz, eu me aprovo, mesmo que esteja tudo despencando na minha vida, eu me amo, eu me aprovo. Isso pode ser um mantra, uma forma de você ligar o interruptor que está acessível, que é através do poder da palavra falada ou do pensamento, onde você pode apagar ou iluminar aquela sombra que está emergindo. E eu acho muito importante nesse assunto, esse tema que nós estamos tratando aqui, Alexia, nós reforçarmos que nós temos uma responsabilidade pessoal nisso, mas nós lembrarmos que as nossas emoções, nossos pensamentos, eles são compartilhados e que não necessariamente é uma coisa que você criou, você individualmente, mas que nós somos um ser coletivo, somos uma célula do ser coletivo chamado humanidade e interagimos com vários reinos aqui, o reino mineral, o reino vegetal, o reino angélico para aqueles que já estão mais sensíveis ou que sempre foram sensíveis para perceber a interação com esse reino, que é o reino angélico. Enfim, nós somos uma comum unidade de seres evoluindo. Perfeitamente. E isso que você colocou
Eu acho que é muito importante, porque uma coisa é que nós possamos usar ferramentas para se acalmar a nossa mente, para chegar nesse estado de harmonização. E a outra coisa é entender que isso é um tipo de tratamento, né, de imunidade, de eu cuidar da minha energia, mas eu também vou estar sujeita à energia que está no ambiente, então aos pensamentos das outras pessoas, às formas de pensamentos negativos criadas por outros. Então existe essa necessidade de ter a consciência das duas coisas. Então, pegando o gancho que você está falando aí agora, eu acho muito importante nós darmos um toque a respeito da imunidade do lar. Eu acho que esse é um assunto de extrema importância e hoje nós temos agido de uma forma muitas vezes displicente nesse sentido. Deixamos entrar via televisão, papos mesmos, né? Porque nós precisamos nos lembrar do poder da palavra falada. Às vezes tem pessoas que acordam às 6 horas da manhã e ligam a televisão e só fala de baixaria, de crimes, em programas de baixo astral. É isso que você quer para a sua vida? Como que você quer viver um dia harmônico, ter saúde, se o tempo todo você está conectado com o baixo astral? Então fala pra gente um pouquinho sobre a importância e os cuidados que nós devemos ter com a nossa casa. Na verdade, isso é um assunto importantíssimo, né, Eunice? Porque uma coisa é cuidar do nosso templo interno, nosso templo sagrado, que é o nosso corpo físico, e outra coisa é cuidar do templo onde nós vivemos, a nossa casa, também o nosso trabalho. Então, muitas vezes nós negligenciamos isso, procuramos cuidar mais de nós mesmos e não do nosso lar. Então, como você bem colocou, existem muitas formas da sujeira energética se infiltrar no ambiente onde nós vivemos, trabalhamos. E uma delas é o que você colocou, as energias que são provenientes de programas de televisão, jornais, né? A gente vê que os telejornais hoje em dia são tão focados na energia negativa, em coisas de corrupção e sangue, e alguém matou alguém, todo esse tipo de energia que não contribui, cria também miasmas energéticos. Isso sem falar na própria questão da energia eletromagnética nociva que é gerada através desses aparelhos, né, que estão muitas vezes... Trocentos fios. Exatamente. Às vezes eu não sei o que fazer com eles. Não vejo a hora de uma alta tecnologia entrar em ação, que a transmissão seja toda sem cabos. Porque é uma loucura. O pior de tudo é que a questão dos sem cabos não ajudaria especificamente no que já acontece hoje, porque se a gente for olhar os roteadores das casas, eu tenho um aparelhinho que mede a vibração da energia eletromagnética nociva, e você iria ficar surpreendida quando tem um roteador no ambiente, a quantidade de energia negativa que aquilo está emanando, e a pessoa de repente está trabalhando ali ao lado ou dormindo ao lado de um aparelho desses, né? Quando você fala energia negativa, você quer dizer uma energia nociva ao pleno funcionamento do nosso corpo, né? Porque essa é a irradiação desses aparelhos, é isso? Exatamente. Que causa uma instabilidade ou desestabiliza o nosso sistema nervoso, por exemplo, é isso? Exatamente. Existe, se você chegar, não precisa nem o aparelho estar ligado, se ele estiver conectado na energia, na parede, né? Você já pode perceber que existe um campo, é um campo eletromagnético que interfere com a nossa energia, que interfere com a nossa imunidade, vai nos deixando cansados, drena a nossa energia. Então, isso são coisas, né, que acontecem no ambiente. E, obviamente, também levando em conta os nossos pensamentos e das pessoas que estão no nosso ambiente, que estão criando esses miasmas, o que a gente chama de formas de pensamento, que são praticamente seres que a gente cria que estão ali flutuando e que sujam o ambiente também. Eu acho muito interessante, você usou a palavra forma-pensamento, nós esclarecermos, porque não é uma terminologia usual, né? Forma-pensamento é um pensamento repetitivo que tomou uma forma, tá? Então, forma-pensamento é um pensamento repetitivo, obsessivo, que toma forma e pode virar até uma pessoa, pode virar uma coisa, pode virar primeiro um fantasma, né? Com certeza. Então, é muito importante o cuidado com a limpeza do nosso ambiente. E nós vamos falar um pouquinho, dar uma dica aqui como que a gente limpa o ambiente. Eu costumo colocar um filete de sal grosso no batente das portas de entradas da minha casa.
Com certeza. Limpo a casa com incenso, gosto muito do Ananda, que é um incenso que contém arruda. Nós temos o Crystal Flower. E você usa que outras ferramentas para além das orações, é claro, né? Então fala um pouquinho das orações. As orações são fantásticas, né? Porque como a gente falou das formas de pensamento, essas formas de pensamento elas se transformam em seres, né? Como você bem colocou. Então aquilo fica pairando ali no ambiente. Se a pessoa de repente está tendo um pensamento repetitivo de raiva, de ódio, de vingança, e imagina que isso esteja pairando aí, né? Alguém passa desavisadamente, sem estar harmonizado, capta aquilo e de repente vai atuar, né? Essa energia vai se manifestar através daquela pessoa. Seria um contágio, assim como o vírus da gripe está na atmosfera e alguém está com uma imunidade baixa, capta esse vírus. Exatamente. Então, energeticamente, olha, é importante que a gente preste atenção nisso. Às vezes você dá a mão a uma pessoa irada e você pode ficar 2, 3 dias passando mal se você não aplicar um antídoto ou se você não acionar os seus anticorpos. Que eu queria que a Alexia falasse um pouquinho mais sobre os anticorpos energéticos. Perfeitamente. Então, uma das coisas que nós podemos fazer para gerar esses anticorpos é criar um momento onde todo dia, de repente, ao despertar, né, antes de sair para as nossas atividades diárias, a gente pode criar o hábito de fazer essas afirmações positivas que vão modificar o padrão de pensamento negativo que acontece geralmente. Então, a prática das afirmações e dos decretos de uma forma assim, em disciplina, né, todos os dias, de preferência naquele mesmo horário, nós vamos criando um campo de força de proteção. Aquilo é uma das formas de criar esses anticorpos, porque nós falamos no começo do programa, né, Eunice, que nós somos energia. E enquanto energia, nós precisamos cuidar dessa força que nos envolve para que justamente as coisas externas não tenham influência ou impacto sobre nós. Então, no caso, você fazer essas práticas, seja a prática dos decretos, uma meditação, prática de meditação que é de acalmar a mente, ou os mantras que nós já mencionamos aqui no programa também, tudo isso são formas de criar esse exército de proteção, esses anticorpos que, na medida em que algo aconteça, nós vamos estar atentos e nós vamos poder aplicar e acionar essas ferramentas imediatamente para que nós não sejamos afetados. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui das natural killers, né? Killers é matadora, são células matadoras naturais que elas vasculham o nosso corpo à procura de intrusos para detonar esses intrusos. Então eu fiquei pensando assim, como que seria energeticamente, quem seriam essas células? Eu nem utilizaria a palavra matadoras porque eu acho muito forte, né? Mas células que seriam, sei lá, eu acho de defesa mesmo, mas células transformadoras, né? Porque vamos partir de que nada se cria, tudo se transforma. Então é uma energia intrusa no nosso campo que precisa ser amada livre. Então talvez nesse momento nós chamássemos São Jorge, né? Está na moda agora, eu acho a melhor moda que eu já vi aí, que é a moda do São Jorge, né? Trabalhar com São Jorge, que é uma faceta do Arcanjo Miguel. Eu todos os dias faço na minha prática diária. Aliás, você também, né? O exorcismo do Arcanjo Miguel, muitas e muitas e muitas vezes por dia. Porque eu acho que é uma forma de nós acionarmos essas células ativas de um grande potencial, porque elas só entram em ação em casos mais graves. Dentro da medicina, né, essas células entram em ação em casos mais graves. Existem as pessoas da guarda, vamos dizer assim, municipal, que cuidam do básico, das desarmonias básicas, cotidianas, mas quando é uma energia, uma intrusão virótica mais séria, existem células especializadas. Então, essas entidades especializadas são os mestres, os seres de luz que tem uma bagagem, né, que pode nos ajudar. Eu, por exemplo, aprendi com um amigo meu chamado Ivaí a trabalhar com Nossa Senhora, com esse nome. Então hoje eu chamo Nossa Senhora para tudo. E olha, funciona. Claro, trabalhando com a energia da Mãe Divina, né, não tem como você chamar a Mãe e ela não nos socorrer. Não tem como ser diferente, né, Eunice? E, na verdade, justamente,
esses seres de luz que nós estamos falando aqui, eles atuam como esse exército de proteção e eles estão felizes por fazer esse trabalho. Basta que nós façamos a sintonia com eles, né? Porque o reino angelical está aí evoluindo conosco enquanto humanidade e eles esperam que nós os acionemos sempre que for necessário, né? Aliás, eu sempre falo que existe um exército de anjos desempregados. Porque as pessoas não costumam chamar os anjos. Sim. Chame os anjos desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, para ajudar tudo, indiscriminadamente. São esses seres que compõem, que podem nos ajudar, que foram designados para nos ajudar. E as pessoas aí começam a dizer, não, Eunice, mas você está falando de religião. Porque religião significa religar, não é verdade? É um instrumento de conexão. Quando você já está conectado, você não precisa mais de religião, porque você vive num estado de consciência, num estado sagrado. Mas eu estou tratando da nossa defesa, de usar os recursos que nos foram designados, que estão disponíveis, mas para isso nós precisamos conhecer a lei, né? Quando você precisa muitas vezes de uma defesa e você não conhece os seus direitos, não conhece a Constituição, às vezes você sofre abusos por não conhecer a Constituição. Então nós vamos nos conhecer, saber que estão disponíveis, que tem ferramentas disponíveis, inúmeras, não importa qual seja o seu caminho espiritual. É importante entender a força da conexão, tá? Falar com Deus. Existe alguma oração, Alexa, mais forte do que conversar diretamente com a nossa parte divina e acioná-la, entregar o comando? Nossa, isso que você falou é da maior importância. Eu diria que só existem vampiros, nós nos transformamos em vampiros e atraímos outras pessoas que são vampiras porque nós nos esquecemos dessa possibilidade de nos conectar com o Deus que nós somos, porque a fonte universal está aí e ela é muito ampla, ela é infinita, né? Quando nós nos conectamos com essa energia divina que nós somos e nós atraímos esse potencial, esse fluxo energético, nós estamos totalmente imunizados, porque aí nós entramos na energia da harmonia, na vibração da divina presença, como pode se chamar, né? Tem vários nomes para essa energia, mas quando nós estamos centrados e conectados com essa fonte, nós podemos pedir e atrair essa energia o tempo todo. Não há necessidade alguma, na verdade, de querer buscar isso no outro, sugar do outro, porque aí você cria esses desequilíbrios, né? Então, é uma coisa importantíssima da gente praticar no dia a dia, essa conexão com o sagrado em nós. Então, a forma que nós temos de nos energizarmos é primeiro procurando a conexão com as nossas potencialidades. Mas vamos falar assim, fazer uma síntese de como uma pessoa pode se energizar. Como é que uma pessoa deve começar o seu dia? Bom, como nós falamos... E depois como terminar, né? Porque o terminar implica seriamente na forma com que nós vamos acordar. Eu diria que assim, a criação desse campo de força de proteção é algo que vai acontecendo na prática, no dia a dia, na medida em que a gente use uma série de ferramentas, né? Então, como nós falamos, o ideal é que a pessoa comece o dia dela já fazendo uma sintonização, uma harmonização através da conexão, pode ser com o anjo da guarda dela. Na cama mesmo, né? Espreguiçando, talvez, e já vai sentindo, pode ser assim? Com certeza, já acordou, abriu os olhos e também expressando gratidão, né? Porque a energia da gratidão é algo poderosíssimo, que traz muita harmonia, muito equilíbrio. Então já acordar, espreguiçar e falar, ai meu Deus, obrigado por mais um dia lindo que eu vou viver hoje, que eu posso compartilhar esse amor maravilhoso com todas as pessoas, né, que cruzaram o meu caminho. E aí a pessoa já emenda direto fazendo essa lista de decretos que ela sinta no coração que tem a ver com ela, né? As orações poderosas, a conexão com esse ser divino que ela é, o reconhecimento do Deus que existe nela, né? Isso é muito poderoso. E a gente aí já vai entrar numa sintonia diferente, já vai trabalhar vibrando coisas positivas, né? Então isso sozinho já está criando uma proteção. Mas você sabe que às vezes as pessoas falam, não, Eunice, mas eu não tenho tempo. Eu falo, quanto tempo você fica fazendo a sua limpeza normal, né? Quanto tempo você leva para tomar banho, para tomar café da manhã, para ficar horas e horas escovando o cabelo? Será que a sua limpeza física
é mais importante do que a limpeza energética? Às vezes você vê uma pessoa toda bonita, mas se você tiver um pouquinho mais a sua sensibilidade aguçada, ela é extremamente mal cheirosa, porque os pensamentos dela, o estresse, a irritabilidade, também exalam o odor. Acredite, é verdade. Talvez você não tenha prestado atenção ainda, mas fiquem atentos em relação a isso. Preste mais atenção e você pode ter muitas surpresas em relação às pessoas com as quais você convive. Então eu acho que a limpeza energética ela é mais importante do que a limpeza física. Claro que ninguém pode ficar sem tomar banho 3 ou 4 dias, né? E aí imagine que algumas pessoas não rezam nunca. E principalmente, Alexa, na minha prática eu percebo que nos momentos mais desafiantes é que nós nos afastamos do nosso Deus interno. Ah, mas agora eu estou tão perturbado que eu não consigo. Mesmo que você não esteja com vontade, reze. Fale com Deus. Faça uma afirmação, leia. Eu acho que hoje nós temos alguns recursos que são os decretos, as afirmações, porque se você não consegue parar e ficar meditando porque o tráfego está intenso, quando você faz o decreto ou a afirmação e verbaliza, você está, para você fazer, você tem que estar atento ao que você está fazendo, senão você erra. Então é uma meditação dinâmica, apropriada para o homem moderno, né? Nessa correria que nós vivemos, tendo que dar conta de tantas coisas. Pois é nessa hora que nós precisamos aumentar o índice das nossas plaquetas, não é verdade? Na medicina convencional não é assim? Se a nossa imunologia está baixa, nós precisamos fazer alguma coisa, descansar, fazer uma alimentação adequada para aumentar o nosso nível de proteção. Energeticamente é a mesma coisa. E nós fazemos isso de que forma? Aplicando as ferramentas que nós temos, não é verdade? E eu queria perguntar para a Alexia, quais são os sintomas de uma pessoa contaminada? Ou de uma pessoa que sofreu contágio através de uma energia negativa, ou contágio melhor. Quais são os sintomas, Alexia, de uma pessoa contaminada por vibrações, por energias negativas? Tem uma borboleta. É linda, olha só, tá bem no estúdio. Presente! Na verdade, nós vamos observar, né, sintomas de pessoas que estão vampirizadas através de coisas do tipo cansaço em extremo, fadiga, né? A pessoa que está sem ânimo de exercer suas atividades diárias, está tendendo a ficar deprimida, a pessoa pode ter um tipo de náusea, enjoo, pode até chegar a ter necessidade de vomitar, porque a energia dela está tão mexida. Isso tudo são sintomas de vampirismo energético, uma dor de cabeça. Então é muito importante nós repararmos o nosso nível de energia que está acontecendo conosco a cada instante. Estar muito atentos, porque qualquer sintoma desse tipo, um enjoo, uma náusea, uma dor de cabeça... Pressão aqui nos ombros, poxa, né? Terrível. Certeza. Pressão nos ombros pode muito bem significar que nós estamos sendo vampirizados. Que houve uma contaminação energética. E é aí que nós devemos atuar. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas Eunice, eu não estou dando força para nada. Ou não precisa nem ninguém me dizer isso, porque de vez em quando eu também fico assim. E é nessa hora que eu preciso colocar o pé firme e aplicar a lei. Mesmo sem vontade, eu rezo. Às vezes o trator está passando para lá e para cá. Quando o trator está passando mais para a parte de trás, eu levanto a cabeça e falo, Deus, socorro. Né? Faço o decreto. De repente caio novamente, estou lá no fundo e aí... Mas o que eu percebo é que cada vez mais rápido eu saio desses estados de consciência. Quando você aplica a lei. Faz o exercício 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Né? Ou a oração para neutralizar magias, ou enfim. É verdade, é verdade. E é muito desafiante, né, Eunice? Justamente na hora que nós estamos mais vulneráveis, sentindo essa dor de cabeça, né, desconforto no corpo em geral, esse peso nos ombros. É sempre um sintoma, na sua observação, sempre que você tem um sintoma de desconforto, houve uma contaminação energética? Eu diria que sim, porque mesmo que a pessoa esteja vivenciando algo físico, vamos supor que ela tenha uma condição física que está causando uma certa dor ou alguma coisa. Qualquer que seja a condição, ela tem que ter se iniciado através de um desequilíbrio energético ou um desequilíbrio emocional, que é o fator que originou, né, tudo, e isso abre o campo dela para ela estar influenciada por energias negativas. Então está tudo muito interrelacionado, não tem como separar. E
eu queria dizer só que justamente nessa hora que a pessoa sofreu uma contaminação, abriu a guarda, né, abriu o campo de força dela, é que ela está se sentindo sem força, ela precisa realmente ter a determinação de pegar um livro de decretos, por exemplo, né, que é uma ferramenta fantástica para poder fazer essa conversão, essa transmutação da situação. E eu digo pela minha própria experiência, né, que às vezes eu acordo por algum motivo que eu não sei, de repente eu acordo com aquele sentimento ruim, aquele aperto no coração, alguma coisa estranha acontecendo, eu pego imediatamente o livro de decretos e começo. Eu uso incenso, eu na minha prática, né, eu medito todos os dias, então eu já acendo o incenso e começo a fazer decreto. Manto de proteção, faço o exorcismo do Arcanjo Miguel, que é um decreto poderosíssimo, né, que já ajuda a criar essa imunidade todos os dias. Você pode fazer isso várias vezes, mas na medida que a gente faça isso, é impressionante a mudança, a transmutação da energia no estado de consciência e na sensação física, inclusive, né? A gente que estava com aquela sensação de estar para baixo, angustiado, depois de fazer as práticas é como se tivesse tirado com a mão aquela energia. É realmente fantástico. Estamos entregando o ouro para vocês. A prática dos decretos, a prática das afirmações. Eu gosto muito do trabalho da Louise Hay. Eu já acordo de manhã fazendo EFT, eu me amo, eu me aprovo, eu me amo, eu me aprovo, eu me amo, eu me aprovo. Se você quiser conhecer o que é isso, entra no Google, que o Google tem uma resposta para você em relação ao que é EFT. Que outros recursos uma pessoa pode usar, além da prática dos decretos? Que outros recursos ou que outras ferramentas as pessoas podem usar para se energizar? Então, nós estamos falando... Cuidados com o corpo físico, enfim, isso. Quais são as dicas? Perfeitamente. Até agora nós estivemos focadas muito nessa parte mais energética, né? Que é dos decretos, dos mantras, enfim, da meditação. Existe também o cuidado com o nosso corpo físico, né? Como você bem colocou aí. Uma das coisas que eu recomendo, uma vez por semana eu costumo fazer um escalda-pés, uma limpeza energética do corpo físico especificamente. Então, uma receitinha básica que eu posso dar para vocês é esquentar a água, né, na cozinha, fazer de preferência com panela do bem, do tipo panela de aço inox. Não vamos usar alumínio, que é metal pesado nocivo para a nossa saúde, mas você pode esquentar a água, colocar um pouco de sal grosso, né, numa bacia, colocar água bem quente, mas, né, assim, uma temperatura suportável, exatamente. E pode usar inclusive ervas, né? A gente pode usar manjericão, arruda, são ervas de limpeza energética que podem ser colocadas na água na própria bacia com um punhadinho de sal grosso. Isso deve ser feito aí... E de preferência ficar sentadinho ali fazendo uma oração, um decreto, ou ouvindo uma boa música ali. Com certeza, isso aí pode ajudar bastante, né? Maravilha. E ficar aí uns 20 minutinhos ali fazendo essa meditação, alinhamento. E o sal é uma ferramenta divina, né, de transmutação. Dizem que o sal tem a mesma frequência da chama violeta. É isso aí, meu amor. É um instrumento maravilhoso. Além disso, você pode tomar um banho de sal grosso, pode tomar um banho de mar, se você mora perto do mar, né? O que mais? Caminhar ao ar livre. Caminhar ao ar livre, estar em contato com a natureza, né? A natureza é uma fonte abundante de íons negativos. E de preferência de pés descalços, né? Pés descalços, caminhando na terra, né? Para também descarregar qualquer coisa ali, porque a mamãe terra ajuda também a transmutar essas energias. Então, fazer o uso da natureza, que é a energia mais divina que tem aí, é importantíssimo no nosso Tomar dia a dia. muita água, porque a água é um dos maiores carreadores de elementos, tanto vitais quanto nocivos, para fora do nosso corpo, né? E nós vamos inclusive ter um programa em breve sobre a água, a importância da água alcalina. E o que mais? Eu diria que é importante assim, ter esse conjunto, né? A gente precisa fazer na prática o uso dos decretos, vigiar os pensamentos, os sentimentos, procurar trabalhar os sentimentos, porque eles também pertencem, e se eles estão lá dentro, não é colocar debaixo do tapete, né, fingir que não estava ali, ou rejeitar, dizendo, não, eu não sou isso, eu não estou com raiva, ou eu não estou com ciúme de alguma coisa. Nós somos tudo isso, né, e isso veio para nós acolhermos e transmutarmos na luz, mas reconhecendo que aquilo também é uma parte minha.
Aliás, sobre isso, nós vamos fazer um programa sobre um trabalho de uma terapeuta chamado O Lado Sombrio dos Trabalhadores da Luz, que é onde nós aprendemos a acolher as nossas sombras, né? Eu acho que uma coisa legal também, Alexa, que eu tenho usado muito, é o tratamento de merecimento. É um dos trabalhos da Louise Hay. Trabalhar a sua autoestima, né? Mudar essa memória de não merecimento, essa memória de não posso. Essas memórias normalmente são memórias herdadas dos nossos antepassados. E eu gostaria de encerrar, obviamente passaríamos aqui horas e horas falando desse assunto que é fascinante, tem muito mais coisas sobre isso, mas nós queremos deixar com vocês algumas dicas e eu gostaria de fazer com vocês o exorcismo do Arcanjo Miguel. Exorcismo do Arcanjo Miguel. Em nome, pelo poder da amada presença de Deus, eu sou em nossos corações, e em nome do Arcanjo Miguel, com sua autoridade de príncipe dos arcanjos, eu sou comandando que a chama azul e violeta desçam sobre nós e carbonizem completamente toda energia negativa e destrutiva que nos assedia. Eu sou o poder do príncipe dos arcanjos, o Arcanjo Miguel, dissolvendo, pela força do fogo azul do Pai Todo-Poderoso, toda energia destrutiva, linha de forças negativas, toda obsessão, tudo que é menor que a perfeição, que tentar nos impedir de seguir os nossos rumos, livre do assédio de vibrações e seres que não são da luz. Pelo poder solar da fusão das chamas do Arcanjo Miguel e Elohim Astreia, eu sou comandando, ó seres que não servem à luz, afastai-vos do Cristo em nós, afastai-vos do Cristo em nós, afastai-vos do Cristo em nós, para que nós possamos viver dentro da lei do nosso verdadeiro ser. Em nome do Arcanjo Miguel, eu sou gravando em nosso peito a cruz de infinito amor e proteção do Arcanjo Miguel, e aonde quer que nós estejamos, essa cruz estará brilhando como um sol, afastando de nós qualquer ser, vibração, condição ou coisa que deseje se apoderar dos nossos corpos, energias e consciência. A partir de agora, nós somos portadores da cruz de chama azul do Arcanjo Miguel, e essa cruz será vista por qualquer ser. Quanto àqueles que nos assediavam, pelo poder do Arcanjo Miguel e Elohim Astreia, eu sou comandando que os anjos da chama azul os leve agora de volta ao plano astral, para prosseguir em suas evoluções, até que finalmente sejam encaminhados aos tempos da compaixão da amada Kuan Yin, e que através do amor libertador e da misericórdia do sétimo raio, sejam dissolvidas as energias cristalizadas que os impediram de enxergar a verdade, e isso os faça entender que também são uma parte de Deus, e que Deus é amor, e está feito como Deus eu sou, o mais poderoso e sagrado nome. Essa mesma oração poderosa você pode fazer quando você estiver fazendo a limpeza energética da sua casa, ou qualquer uma outra oração que conecte você com o seu poder pessoal. E Alexa, o que você gostaria de dizer? Então, eu acho que... Para finalizar nosso bate-papo de hoje. Como mensagem final desse programa, eu gostaria de dizer para as pessoas que, como aquele Fiat maravilhoso diz, a harmonia do nosso verdadeiro ser é a nossa maior proteção. Então, se existir algo que você puder fazer na sua vida que vai fazer toda a diferença em todos os aspectos, é que você busque estar em harmonia. Seja qual for a ferramenta que você for usar, seja qual for o seu caminho espiritual, não importa. Procure estar em harmonia, porque estando em harmonia você vai estar na divina proteção. E estar em harmonia é dizer sim para a vida. É sair da energia de reclamação, é concordar com as coisas como elas são, deixá-las no lugar aonde elas pertencem. Isso nos deixa profundamente em paz e cuidar, lembrando que tudo que está acontecendo no mundo é um reflexo do que está dentro de nós. À medida que eu me cuido, eu posso cuidar do mundo. Grata pela sua participação. Namastê.